Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Confira a seguir 25 dados curiosos muito interessantes. Você sabia que o exército francês treina águias para abater drones? É uma curiosa estratégia para controlar esses veículos aéreos não tripulados e garantir a segurança de instalações como aeroportos ou eventos de grande público. Eles elegeram exemplares de águias reais, já que sua visão é excelente e são capazes de detectar uma presa a mais de 2 km de distância. Para treiná-las, foram alimentadas a partir dos 3 meses de idade em carcaças de drones. Esta é a rainha do limbo, e neste vídeo você vai conferir o porquê. Bem, seu nome é Shenika Chaus, e ela detém o recorde mundial de maior distância percorrida no limbo. Impressionante, não? Além dela ser muito flexível, também tem um grande senso de equilíbrio. Se tornou tão famosa que apareceu em programas como Ellen, além de ser muito popular nas redes sociais. Se você é inscrito no canal há muito tempo, já deve ter ouvido falar nos caracóis cone de mármore, um dos animais mais venenosos do mundo. Para você ter uma ideia, suas toxinas são tão potentes que já mataram várias pessoas. São grandes caçadores, e seu truque está em usar uma espécie de arpão carregado com seu veneno para injetar em suas presas. As presas ficam paralisadas, e então os caracóis as engolem inteiras. Observe a rapidez que conseguem engolir suas vítimas, apesar de serem tão pequenas. Estas são as tartarugas marinhas brancas, um exemplar muito raro na natureza. Se você já teve a oportunidade de ver uma, considere-se muito sortudo. Sua cor tão chamativa se deve ao albinismo, condição que as torna mais marcantes e também mais vulneráveis, pois ela causa malformações em sua anatomia. Por essa razão, essas tartarugas geralmente não vivem muito tempo. Aqui podemos ver como o skatista Danny Way conseguiu dar um enorme salto sobre a Grande Muralha da China. Ele conseguiu essa façanha em 2015 e para alcançá-la tiveram que instalar uma mega rampa que custou 5 milhões de dólares. No dia anterior, Danny Way se feriu no treinamento. Mesmo assim, não desistiu. Mesmo com muita dor, conseguiu alcançar este salto incrível. Isso que você está vendo é o primeiro coração impresso em 3D feito com tecido humano. Ele consegue cumprir totalmente com as propriedades celulares, imunológicas e anatômicas de uma escala real. Foi criada por cientistas israelenses e ainda não pode ser usado em transplantes humanos. Mas, inegavelmente, trata-se de um grande avanço na ciência. Na China, algumas pessoas tiveram a ideia maluca de passear com seus cães de dentro de seus apartamentos usando uma corda bem longa. Esta estranha prática começou a ser implementada nos últimos meses para não infringir as regras de confinamento. Este sapo se tornou muito viral nas redes sociais por causa de sua estranha aparência. É um Hippoglossus molossus, originário das partes mais secas do Sudeste Asiático. Esta variedade passa a maior parte de sua vida no subsolo esperando a chuva. Sua estranha pele parece dura como uma pedra, mas na verdade é toda mole e inchada de água. Ela se infla na tentativa de intimidar possíveis predadores. Provavelmente você já conhece a cobra real, a serpente mais venenosa do mundo. Alguns exemplares podem atingir até 6 metros de comprimento e pode se erguer até uma altura de um homem médio. Devido ao seu tamanho incrível, pode produzir toxina suficiente para matar um elefante numa só mordida. Esta espécie é uma excelente caçadora e, curiosamente, sua dieta consiste quase inteiramente de outras serpentes. É nativa das regiões tropicais da Ásia, onde é temida e venerada. Isso que você está vendo é a maior barra de chocolate do mundo. Mediu 383,24 metros quadrados e tinha um peso de 13 toneladas. Foi feita em Roterdã, na Holanda, em 2020, com a colaboração de vários chefes daquele país. Foram muitas semanas para produzi-la. Apenas para preparar o chocolate levou 3 dias.
Conheça agora as formigas gigantes australianas, as maiores e mais perigosas que existem. Podem alcançar 3 centímetros e seu veneno é tão poderoso que pode matar um homem em apenas 15 minutos. Esses insetos também têm a peculiaridade de serem relativamente solitárias em comparação com as outras formigas que sempre andam em grupos. É uma formiga bem esquisita, tanto que já foram vistas polinizando flores. Você sabia que os pintinhos são capazes de respirar dentro do ovo? É que dentro do ovo existe uma membrana chamada alantoide. E para você ter uma ideia de como funciona, é tipo o cordão umbilical dos bebês. Os alantoides permitem que o oxigênio entre no sangue e libere o gás carbônico. Esta será a montanha-russa mais rápida, mais alta e mais longa do mundo. Seu percurso será de 4 km, atingindo velocidades superiores a 250 km por hora. Terá uma manobra de queda de 160 metros. Seu nome será The Falcon's Fly e está sendo construída na Arábia Saudita e espera-se que seja inaugurada até 2023. Você sabia que a partir de 2024, Mickey Mouse será de domínio público? É devido aos regulamentos de direitos autorais. Este personagem fez sua primeira aparição num curta-metragem em 1928 e se tornaria público em 2004. Porém, em 1998, foi aprovada uma extensão de mais 20 anos. Então, tecnicamente, em 2024, Mickey Mouse não deve mais pertencer à Disney. Já foi comprovado que a média de tempo que os adultos ficam de mau humor é de 1 hora e 52 minutos por dia. Isso é quase 2 horas. Claro que tem alguns que ficam muito mais tempo. Isso que você está vendo é um curioso lago que, dependendo do ponto de vista, parece estar flutuando no oceano. Chama-se Sorvaxva e se encontra nas Ilhas Faroé, com uma área de 3,5 km². Está localizado em cima de um penhasco de 32 metros sobre o nível do mar. Esta é a maior estátua equestre do mundo. É de 40 metros de altura e pesa 250 toneladas. Sua imagem representa Gengis Khan, um temível guerreiro mongol que conquistou metade do mundo. Este trabalho foi feito em aço inoxidável e custou 4 milhões de dólares. No entanto, está localizado num lugar pouco visitado da Mongólia. Foi construído neste lugar porque foi onde Gengis Khan encontrou o chicote dourado, que o inspirou a se tornar um guerreiro. Observe este curioso edifício em forma de peixe. É a sede do Conselho Nacional de Desenvolvimento Pesqueiro da Índia. O Departamento Central de Obras de Autoridades Públicas do país optou por criar uma peça de arquitetura mimética, um estilo que imita um animal real, neste caso, um peixe. Algumas pessoas consideraram de mau gosto, mas a verdade é que seu design é bastante apropriado, porque captura a essência de sua função. Conheça agora a vespa de papel europeia. Seu nome se deve aos ninhos dessa espécie, que parecem feitos de papel. Na verdade, é uma polpa pastosa feita de madeira mastigada pelas vespas. Elas se alimentam apenas de frutas maduras e atualmente está distribuída em quase todo o mundo, desde o sul da Europa até o norte da África. Além do mais, foi introduzida na Nova Zelândia, Austrália e América. Você sabia que comer uma maçã de manhã produz o mesmo efeito de tomar uma xícara de café? A razão por trás disso é que a fruta contém muita fibra e frutose, e de manhã o nosso corpo recebe isso como um estimulante comparável à da cafeína. O melhor de tudo é que a energia que a maçã produz para o nosso corpo se distribui mais lentamente do que o produzido pela xícara de café, ou seja, seu efeito dura mais tempo. Você sabia que o feto é capaz de fornecer células para o corpo da mãe para ajudá-la a reparar certos danos? Trata-se do quimerismo fetal, que é um processo onde algumas células do sangue do feto chegam à mãe, ajudando a regenerar seus órgãos. Algumas vezes conseguem reparar corações de mulheres que sofreram de doenças cardíacas. Este fenômeno é mútuo. A mãe também envia células ao feto para reparar seus tecidos.
Dentro de um ponto de ônibus de uma cidade turca, instalaram câmeras para promover o uso de máscaras. A pessoa que está esperando o ônibus pode se ver através da tela do outdoor e, quando estão sem máscara, um vírus horripilante tampa seu rosto. Desta forma, o governo procura conscientizar a população sobre o uso da máscara. Este é o Farol de Jeddah, na entrada do porto da Arábia Saudita, e é o mais alto do mundo. Tem 133 metros de altura. Sua luz pode ser vista a 23 milhas de distância. É bem mais chamativa à noite, quando se converte na principal fonte de iluminação do lugar. Você sabia que a língua dos guaxinins é muito longa? Nas últimas décadas, os humanos destruíram o hábitat natural dos guaxinins, transformando as florestas em selvas de concreto. E, embora muitas criaturas tenham sofrido com as mudanças, os guaxinins parecem estar se adaptando muito bem. Você já ouviu falar nos cachorros pandas? É uma nova moda na China. Na verdade, são cães da raça Chow Chow pintados de preto e branco. O processo de coloração leva menos de 2 horas e é realizado por especialistas. Tem uma duração média de 6 semanas. Estes são pelos de gelo, um dos fenômenos mais raros do mundo. Ocorre apenas em locais com alta umidade e baixas temperaturas, e são tão frágeis que podem desaparecer rapidamente devido às fortes nevascas. Estes curiosos filamentos são produzidos por um fungo que vive na árvore. Quando a água entra na madeira morta, o fungo inibe sua cristalização e as expele desta forma tão peculiar. Observe atentamente esta seta. Mesmo girando ela, parece que está sempre apontando para a direita. É um trabalho do matemático japonês Kokichi Sugihara, e como você pode imaginar, trata-se de uma ilusão de ótica. Neste objeto ambíguo, é combinado reflexos com perspectiva e ângulo de visão para produzir este curioso efeito. Em 2014, foi registrado o nascimento de uma cabra de 8 patas na Croácia. Ela também nasceu com órgãos masculinos e femininos. Os veterinários acreditam que a condição desse espécime se devia a um gêmeo subdesenvolvido. Não é um fenômeno muito comum. Apesar disso, um outro caso como este foi registrado no Chile em 2015. Esta capinha para celular impede que a tela se quebre em caso de queda. Artcase é uma capinha com dispositivo que usa uma espécie de braços para amortecer o impacto. É bem discreta e possui sensores integrados que, quando percebe a mudança de velocidade na queda livre, o mecanismo é acionado. É uma espécie de airbags para celular. Na cidade do México, existe uma ilha repleta de bonecas aterrorizantes. Este lugar está localizado nos canais de Xochimilco e está repleto de brinquedos pendurados em árvores, entulhos de construção e teias de aranha. Definitivamente é o próprio lugar dos clássicos filmes de terror. A única maneira de visitar esta ilha é por uma embarcação nativa do país. O ex-proprietário do lugar cuidava dos brinquedos para se proteger dos espíritos. Agora este lugar se converteu numa atração turística bastante famosa. Este é o Solar Impulse, uma aeronave tripulada, motorizada, alimentada por energia solar que conseguiu dar a volta ao mundo sem a necessidade de nenhum outro combustível. É um projeto que começou em 2005 para desenvolver aeronaves mais ecológicas com painéis solares. Este modelo foi apresentado oficialmente em abril de 2014 e sua façanha começou em Abu Dhabi. Sua jornada de 40 mil km por hora levou pouco mais de 500 dias e voltou aos Emirados Árabes em julho de 2016. Já imaginou você não precisar mais se preocupar em se alimentar? Este traje consiste numa espécie de tubos que conectam a boca com o recipiente. À medida que você respira, o dióxido de carbono passa pelos tubos e alimenta um tipo de alga que vive neles. As algas crescem durante o dia e ao final dele você terá uma refeição preparada pelo simples fato de respirar. Parece um invento inútil, não? Mas muita gente amou essa ideia. Muitos artistas gastam horas se maquiando. Só Kylie Jenner usa 30
37 produtos diferentes para se maquiar. Num tutorial de maquiagem que ela fez para Vogue, é possível ver todos os produtos. Assim como Kylie, existem muitas que são especialistas na arte de maquiagem, como Lady Gaga, Cardi B ou Katy Perry. Essa animação é muito famosa na internet. Você consegue ouvir alguma coisa? A resposta correta deve ser não, porque de fato a animação não tem som. Acontece que muitas pessoas escutam o som da torre pulando. Bem, não estão loucas. Existe uma explicação para isso. É porque o nosso cérebro sabe que essa imagem deveria produzir um estrondo, então ele preenche o vazio. Em alguns casos, o som é real, mas é produzido pelos músculos nos ouvidos se contraindo. O Mercedes-Benz Stadium é o estádio esportivo mais caro do mundo, com um custo de US$ 1.700 milhões. Este estádio tem o maior investimento da história. Está localizado na Geórgia, Estados Unidos, e uma das características mais impressionantes deste estádio é um espetáculo de luzes realizado em seu teto retrátil em forma de redemoinho. Este quebra-cabeças de 1000 cores é um dos mais difíceis de montar. Foi desenhado pelo ilustrador Clemens Herbert e trata-se de um quadro multicolorido que conta com 1000 peças, onde cada uma tem uma cor diferente. Parece até que foi projetado para ser impossível de montar. No entanto, o criador garante que é muito mais simples e prazeroso do que realmente parece. Nos Estados Unidos, existe uma parede completamente coberta de gomas de mascar mastigados. Esta parede, repleta de cores, tornou-se uma das principais atrações turísticas do estado de Seattle. Tudo começou em 1993, quando o público de um teatro próximo do local começou a grudar as gomas de mascar neste muro. E nos próximos anos, a parede foi ficando coberta de gomas de vários sabores. Em 1999, já tinha se tornado uma atração turística de cores. Além do mais, é considerada uma das atrações com mais germes do mundo. Esta é Bettina Dorfman. Ela tem a maior coleção de Barbies do mundo. Começou em 1993, quando tinha apenas 5 anos de idade. Desde então, não parou mais sua coleção. E hoje tem mais de 15.000 bonecas. Você pode encontrar, inclusive, edições dos anos 60. Bem, sua coleção é tão grande que conseguiu entrar para o livro dos recordes. Este guarda-chuvas para bicicleta é a prova de neve e vento. Foi projetado por um engenheiro português chamado Manuel Brito. A invenção pode ser instalada facilmente em qualquer bicicleta e, devido ao seu design aerodinâmico, pode suportar chuva, neve e ventos de até 80 km por hora. Pesa aproximadamente 1 kg e tem um custo de $150. Esta é Pamukkale, uma cachoeira que parece estar coberta de neve, mas na realidade não está. Se encontra na Turquia e seu nome significa castelo de algodão. No entanto, tudo isso que você está vendo trata-se de muitas camadas brancas de calcário e travertino. E apesar da sua semelhança com neve, o clima deste lugar não é muito frio. Suas águas são fontes termais, onde as pessoas podem relaxar dentro delas. Você sabia que existem sorvetes de crocodilo? Um restaurante nas Filipinas descobriu que os ovos desse animal têm uma textura e sabor peculiar que combina bem com a mistura de seus sorvetes. Os proprietários locais garantem que não tem gosto de carne de crocodilo. Só usam ovos que não eclodem vindo de um parque de crocodilos perto de lá. Não parece uma ideia apetitosa? Ji é uma artista que foi capaz de criar uma pintura usando uma bola de futebol. Esta japonesa decidiu pintar os rostos dos jogadores populares da Copa do Mundo chutando uma bola de futebol cheia de tinta em cima de uma tela. Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi foram retratados desta maneira por uma pessoa que parece ser tão talentosa quanto eles com a bola. Incrível, não? Você sabia que as caixas pretas dos aviões, na realidade, são vermelhas? Assim são mais fáceis de encontrar em caso de algum acidente. É de extrema importância, já que ela registra todas as informações sobre as atividades do voo e conversas que ocorrem dentro da cabine do piloto. São fabricadas com ligas de aço ultra resistentes para garantir que não se danifique.
Esta casa de cabeça para baixo fica em Moscou. Foi construída em apenas 45 dias pelo empresário Alexander Dostoy. Ele queria que as pessoas que visitassem a capital russa experimentassem algo diferente. E entrar nessa casa causa muita vertigem, pois todos os móveis de todos os cômodos estão colados no teto. Além do mais, a casa foi construída com uma ligeira inclinação para aumentar ainda mais a percepção de desequilíbrio. Estes peixinhos, os Cyprinodons diabolis, conhecidos como peixinhos do buraco do diabo, sobrevivem em um dos lugares mais secos do mundo, o deserto de Mojave, nos Estados Unidos. Estas criaturinhas não medem mais de 2,5 cm e estima-se que existam apenas 50 delas. Desde seu aparecimento no mundo, há milhares de anos atrás, a existência dessa espécie se resumiu a um espaço equivalente à da sala de uma casa. Vivem numa caverna de pedra calcária conhecida como Buraco do Diabo, no estado americano de Nevada. E embora a caverna tenha uma abertura para o ar livre, a água que está dentro dela não se conecta com nenhuma outra fonte aquática. Então, a origem dessas pequenas criaturinhas ainda é um completo mistério. Esta é Cynthia Suito, uma artista que tece com macarrão. Isso mesmo que você ouviu. Ela ferve o macarrão, deixa esfriar e tece com cuidado até completar essas obras de arte. Você sabia que as rãs cospem seu estômago quando comem algo tóxico? Neste vídeo extraído de um programa japonês, podemos ver como elas fazem isso. As rãs não podem vomitar como o resto dos animais. Então, elas usam uma técnica muito estranha. Quando ingerem um alimento que pode ser letal para elas, expulsam seu estômago completamente mediante um processo chamado eversão gástrica completa. Isso não significa que a rã se livra do estômago. O que acontece é que logo depois de expulsá-lo, ela usa sua pata dianteira para eliminar o conteúdo ameaçador e quando limpa completamente, elas tragam o órgão novamente para dentro. Você sabia que existem cães surfistas? Nas praias da Califórnia, muitos cães e seus proprietários se reúnem todos os anos para realizar a competição de Surf Dog. Essa tradição começou em 2005 para arrecadar fundos e salvar cães em situação de rua. Eles frequentam aulas especiais para aprender a surfar e poder ingressar a esta competição, onde mostram suas incríveis habilidades sobre uma prancha. Mimi Choi é uma artista de maquiagem profissional de Vancouver. Ela cria estes incríveis looks ilusórios e surreais, inspirados em outras pessoas ou pinturas de artistas, como Salvador Dalí, e também em suas próprias experiências de paralisia do sono. Estas vívidas alucinações alimentam sua imaginação, onde ela adiciona uma camada extra para sua arte corporal. E como você pode ver, cada maquiagem parece ter saído de algum sonho ou pesadelo. Se você deixar cair uma pena e uma bola de boliche ao mesmo tempo no vácuo, os dois chegarão no solo ao mesmo tempo. Isso já foi abordado por Galileu Galilei em 1596, mas os físicos não ficaram satisfeitos e decidiram fazer um teste na maior câmara de vácuo do mundo, uma instalação da NASA. Bom, no vácuo ocorreu um fenômeno chamado caída livre ideal, que quer dizer que não há presença de ar, apenas a força da gravidade. O resultado foi que ambos os objetos, mesmo tendo diferentes massas, chegaram ao solo ao mesmo tempo. Criar apenas um porquinho da Índia é ilegal na Suíça. Em 2008, incluíram esta nova reforma na lei dos direitos dos animais do país. Essas pequenas criaturas são muito ansiosas e vivem em grupos. Necessitam urgente de um parceiro para poder viver tranquilamente. Criar um porquinho da Índia sem um amigo é considerado tortura e um crime pelo qual as pessoas devem enfrentar com rigor da lei na Suíça. Este é o botiá palhaço, um peixe que possui espinhos afiados debaixo dos olhos. Parecem inofensivos, mas não se deixe enganar por sua aparência. Ele pode te ferir se sentir ameaçado, e é assim que eles se defendem de outros peixes. Este pequeno animal de rio nativo da Ásia cresce até 30 centímetros e pode viver até 50 anos.
Este é o robotáxi de Zoox, o táxi autônomo da Amazon. Esta empresa acaba de apresentar ao mundo sua primeira linha de táxis autônomos que medem apenas 3,5 metros e têm capacidade para 4 pessoas. Ainda não foi revelado suas características, mas já se sabe que são capazes de percorrer 16 horas seguidas a uma velocidade de até 120 km por hora. Além do mais, contam com câmeras e sensores para fornecer informações sobre o ambiente e sistemas de segurança para seus passageiros em caso de acidentes. Londres tem uma das provas mais difíceis do mundo para se tornar um taxista. São muitas ruas, então para este trabalho é necessário muita preparação. Precisam estudar pelo menos 3 anos para poder obter a licença. Devem passar por um exame chamado The Knowledge e precisam conhecer exatamente as 25 mil ruas que compõem o centro da cidade inglesa. Os futuros motoristas devem deduzir facilmente as rotas para chegar aos destinos mais rápido. Então esses taxistas são muito atenciosos e considerados os melhores do mundo. Você sabia que um grupo de engenheiros genéticos querem alterar o DNA das galinhas para que nasçam com ossos e penas rosa? Trata-se do Pink Chicken Project, um projeto que pretende mudar a cor de todas as galinhas mediante uma técnica que modifica seus genes, os alterando para a cor de rosa. Para isso, eles usaram as cochonilhas, um grupo de insetos que geralmente é usado para dar cor à comida. Desta forma, irão modificar as primeiras galinhas até que toda a descendência possa herdar o mesmo gene. Esta panda fingiu uma gravidez para obter o melhor tratamento. É isso mesmo, esta panda fêmea gigante chamada Yuan Yuan exibia sinais de gravidez, algo muito raro entre pandas criados em cativeiro. Mas depois, os cuidadores descobriram que era tudo fingimento. Ela conseguiu imitar quase todos os sintomas. Acontece que as grávidas ficam em quartos com ar condicionado e recebem mais pães, frutas e bambus. Espertinha, não? Esta é a montagem de um avião comercial. Neste vídeo de cortesia da companhia aérea British Airways, podemos observar como são encaixados algumas peças de um Boeing 787-9 Dreamliner, um avião de 63 metros de comprimento e capacidade para 296 passageiros. Desta forma, podemos ver os aviões como nunca vimos antes, desde a sua montagem inicial até o resultado final. Sem dúvida, um processo bastante complexo e interessante. Malsira, no estado de Meghalaya, na Índia, é o lugar mais úmido do mundo. É tão chuvoso que seus habitantes normalmente carregam guarda-chuvas de corpo completo feito com folhas de bambu ou bananeira. O céu aparece nublado na maior parte do tempo, então é impossível ver o sol ou a lua. Seu nome significa morada das nuvens, porque pode chover durante vários meses, dia e noite, chegando a cair mais de 11 mil litros de água por metro quadrado ao ano. A Disney está ensinando robôs a esculpir com argila. Pesquisadores da empresa criaram um sistema que permite que artistas humanos ensinem as máquinas como esculpir argila usando ferramentas que imitam vários estilos artísticos. É controlado por um software que permite o artista carregar um modelo em 3D que o robô irá recriar. Através de um programa, o artista pode definir a aparência geral da escultura e também que ferramentas e estilos o robô deve usar. É esperado que este modelo seja convertido em um Michelangelo do futuro. Acredite ou não, a Domino's Pizza irá abrir um restaurante na Lua. A filial japonesa pode se converter no primeiro restaurante espacial. A ideia é que a pizzaria tenha o formato de uma cúpula de 26 metros, com 2 andares e um porão. O valor estimado para o projeto é de cerca de 13.500 milhões de libras esterlinas, onde irão transportar 70 toneladas de materiais em vários foguetes para a Lua. Você pode encontrar informações detalhadas sobre o projeto no site da Domino's Pizza. Por mais desagradável que soe, as baleias azuis podem produzir até 200 litros de excremento em cada evacuação. Quando defecam, deixam um grande rastro amarelo brilhante que tem forma de muitas bolinhas de ping-pong e um odor muito forte e desagradável, semelhante ao de cocô de cachorro. Apesar de nojento, essa substância ajuda a produzir algas marinhas que servem de alimento para outras espécies, devolvendo ao mar tudo que ela consumiu em forma de nutrientes.
Você sabia que os macacos possuem cordas vocais iguais às dos humanos? Eles possuem órgãos acústicos capazes de reproduzir palavras, mas uma investigação revelou que seus cérebros não são desenvolvidos o suficiente para emitir sons mais complexos como nós. Para chegar a esta conclusão, os cientistas utilizaram câmeras de raio-x para analisar a anatomia oral dos macacos. E apesar de terem línguas, lábios e laringe adequados para a fala, seu cérebro não conta com conexões necessárias para pronunciar palavras. Esta é a Ilha Henderson, um dos lugares mais contaminados do mundo. Localizada a 5 quilômetros da costa do Chile, está desabitada e só é visitada para fins de pesquisa a cada 5 anos. Bem, apesar de estar bem longe dos humanos, o lugar possui tanto lixo que agora é um dos lugares mais sujos do planeta. Os pesquisadores acreditam que esta praia está coberta por cerca de 17 toneladas de plástico, embora a maioria não esteja visível, já que estão enterradas sob areia. Você sabia que na Coreia do Sul é ilegal ser tatuador? Neste lugar, uma pessoa não pode se dedicar à tatuagem, a menos que seja formada em medicina. Essa atividade é considerada como um procedimento médico. Ainda assim, não é muito comum ver doutores tatuando, já que neste país é visto como uma prática imoral. Esta arte permaneceu em mãos de tatuadores ilegais, que correm o risco de serem sancionados com uma multa ou, inclusive, com 20 anos de prisão, por ameaçar a saúde pública. Você sabia que o beija-flor é a única ave que pode voar tanto para frente quanto para trás? Eles costumam voar para trás quando deixam uma flor. Um experimento mostrou que quando esses animais voam para trás, utilizam a mesma quantidade de energia quando voam normalmente. A resistência do ar é só um pouco mais alta. Sua técnica de voo é tão boa que eles podem voar de um lado para o outro, para cima e para baixo, e para frente e para trás sem nenhum esforço. Este é o recorde mundial de maior número de agulhas cravadas na cabeça. O vencedor deste insano recorde é Wei Shen-yu. Ele conseguiu colocar um total de 2.188 agulhas ao redor de toda a sua cabeça. Ficou parecido com um porco-espinho humano. Tinha tantas agulhas no rosto que nem sequer conseguiram colocar a medalha nele. Observe bem, este homem reparou um pneu usando fogo. Trata-se de uma técnica muito comum usada em pneus grandes como este. O objetivo é aproveitar o volume de ar que gera combustão para assentar o anel do pneu perfeitamente ao ser inflado. A pessoa que usa este método deve ser um especialista, porque ele terá que pulverizar éter e aerosol e logo depois acendê-lo cuidadosamente para não provocar um incêndio. Estas são figuras de Lichtenberg, que são curiosas imagens formadas por descargas elétricas sobre materiais isolantes. Como você pode ver, os desenhos criados são semelhantes a galhos de árvore. E acredite ou não, eles também podem produzir estes desenhos no corpo humano, quando a pessoa é atingida por um raio. Conheça agora o Sr. Stubbs, um crocodilo que aprendeu a nadar usando uma cauda protética impressa em 3D. O animal necessita desta peça porque perdeu seu membro original quando foi traficado com outras espécies exóticas em 2013. Felizmente foi resgatado e o centro onde ele vive atualmente fabricou para ele uma cauda artificial que pode se mover confortavelmente. Esta prótese foi criada especialmente para o seu tamanho e composição corporal e, como você pode ver, ele dominou com perfeição. Em Madrid, na Espanha, algumas pessoas decidiram usar a criatividade para se divertir. Com a ajuda de uma hélice e alguns esquis, criaram uma espécie de prancha para poder esquiar na neve das ruas da cidade. O motor é automotivo e a hélice produz uma forte coluna de ar nas costas, impulsionando a pessoa para deslizar com mais velocidade. Isso que você está vendo não é um truque de mágica. Na verdade, é só um truque de ciências.
O pedaço de papel que ele está usando neste exemplo está suportando dois impulsos. Por um lado, o peso da água e também a pressão do ar externo, que é mais forte e, portanto, evita que o líquido de dentro do copo caia. Nossa! Você pode tentar isso em casa, mas com muito cuidado para não causar um desastre. Este é o método de multiplicação japonês, uma curiosa forma de obter resultados precisos. É muito simples, basta desenhar linhas para representar os números que queremos multiplicar. O segredo está em contar as interseções formadas. As linhas horizontais simbolizam a primeira cifra e as verticais representam a segunda quantidade. E como você pode ver, isso nos facilita muito na tarefa de multiplicar. Este método se tornou popular há alguns anos quando um vídeo como este viralizou na internet. Este é o ponto batizado de La Jonction, onde os rios Arve e Ródano se encontram. Fica em Genebra, na Suíça. A diferença da cor em ambos se deve aos distintos sedimentos em cada um. Como você pode ver, a água parece não se misturar, criando uma interessante linha divisória entre ambos os rios. No entanto, desaparece depois de algum tempo, mas antes disso, precisam equilibrar suas temperaturas e densidades. Essas incríveis esculturas são feitas com tela. Foram feitas pela artista estadunidense Janet Eckelman, que é responsável por tecer essas fantásticas criações. São suspensas em grandes alturas para que interajam com o vento e com a luz. Desta maneira, as esculturas produzem um autêntico espetáculo visual. Este é o Salto do Anjo, a cachoeira mais alta do mundo. Mede 979 metros de comprimento. Embora a água viaje 807 metros desde o ponto mais alto para se evaporar perto do solo, se encontra no Parque Nacional de Canaima, na Venezuela. Um espaço tão grande que ocupa a mesma superfície que a Bélgica. Este lugar foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, devido à queda d'água ser constante. A quase 1 quilômetro perto da base da cachoeira, são formados vários arco-íris diariamente. Esta foi a cena mais cara feita pelo cinema mudo. A produção gastou o equivalente a mais de $600 mil para gravar este acidente em um take único. Como você pode ver, a locomotiva desaba num rio ao passar por uma ponte em chamas. Tiveram que fabricar todos os elementos que vemos na cena para então destruí-los. Esta cena pertence ao filme The General de 1926. Este é o hábito botrioidal, uma curiosa textura que apresenta muitos minerais. Como você pode ver, são semelhantes a bolhas ou cacho de uvas. No entanto, é possível notar algumas variações, como por exemplo, em tamanhos ou uniformidade. Mas, geralmente, essa aparência é produzida por condições ambientais no momento da formação dos minerais, quando estão cercados por grãos de areia ou poeira ou outras partículas parecidas. O material mineral é depositado ao redor deles e adquire esta forma peculiar. Estes cristais de gelo aparecem no lago Baikal, na Rússia. São fragmentos impressionantes causados pelas mudanças de temperatura e variações estruturais. O lago permanece congelado durante 5 meses, geralmente em março. Este lugar é sujeito a fortes ventos gelados que, quando combinados com os raios do sol, criam rachaduras na crosta de gelo. É o lago de água doce mais antigo do mundo. Estima-se que tem entre 20 e 25 milhões de anos. Este é o restaurante mais antigo do mundo, Botín, em Madrid, na Espanha. Foi fundado em 1725. A especialidade deste lugar são os leitões e cordeiros assados. É considerado um dos melhores restaurantes clássicos do mundo. Curiosamente, permaneceu de forma ativa por mais de 200 anos até 2020, quando encerraram suas atividades devido à falta de clientes por causa da pandemia, embora seu forno continuasse aceso todos os dias. Conheça agora as topeiras marsupiais, um dos raros animais originários do deserto australiano. Geralmente medem cerca de 13 centímetros de largura e pesam uns 40 gramas. Seus corpos são perfeitamente adaptados para escavar, embora façam buracos pouco profundos, devido à inconsistência da terra. Seus olhos são subdesenvolvidos, porque não necessitam do sentido da visão em seu hábitat.
Você sabia que as primeiras torradeiras tinham designs bem diferentes da maioria das que são fabricadas atualmente? A primeira de todas foi inventada em 1893 pelo escocês Alan McMaster e foi um grande avanço, porque até aquele momento as pessoas torravam seus pães colocando-os perto do fogo com a ajuda de algum objeto de metal. No caso das torradeiras automáticas, apareceram pela primeira vez em 1919. Esta é uma ilha com uma curiosa forma de golfinho e faz parte de um arquipélago italiano chamado Galli. No entanto, atualmente não está aberto ao público, pois é uma propriedade privada. Se você quiser visitar este lugar e explorar a ilha, você teria que alugar a residência. Mas, felizmente, você pode nadar livremente nas águas que a cercam. Você sabia que a Lua se afasta da Terra uns 3,8 centímetros a cada ano? Por esta razão, daqui a aproximadamente 600 milhões de anos, eclipses solares totais deixarão de existir, e que a distância da Lua irá afetar a perspectiva que temos desses eventos. O Sol é cerca de 400 vezes maior que a Lua, mas como nosso satélite está muito mais perto, nós percebemos os dois do mesmo tamanho. Quando se alinham, a Lua pode bloquear a luz do Sol. Este é o restaurante Bawabet Dimash, o maior restaurante do mundo. Se encontra em Damasco, na Síria. O salão tem uma área de 54 mil metros quadrados e só a cozinha ocupa 2.500. Devido às suas enormes dimensões, este local tem capacidade de atender mais de 6 mil pessoas ao mesmo tempo. Tem quase 2 mil funcionários para poder atender às necessidades de todos os clientes. Conheça agora o faisão do Nepal, uma ave muito colorida. É uma ave nacional do Nepal, já que habitam os bosques do Himalaia. Como você pode ver, a plumagem do macho é bem colorida e possui um tom metálico. A fêmea, por outro lado, possui uma cor menos chamativa. No geral, esta espécie pesa entre 2 e 3 quilos e mede entre 65 e 75 centímetros. Quase não voa, prefere caminhar. Vivem muito bem em cativeiro, onde inclusive se reproduzem. Você sabe como tirar um anel preso no dedo? Pois não. Neste truque caseiro, você vai precisar inserir a ponta de uma linha forte por debaixo do anel. Se estiver muito difícil de fazer isso, utilize um alfinete com cuidado. Depois, basta dar voltas com a linha ao redor do seu dedo até a base. Amasse bem e tome cuidado para não ficar tão forte ao ponto de deixar seu dedo roxo. Agora é só desamarrar o fio a partir da base do dedo. À medida que você for retirando o fio, o anel também irá se mover. Apesar de ser mais elaborado, essa técnica é infalível. O solo deste bosque parece estar respirando. E acredite ou não, esta cena assustadora não é uma montagem. Nossa! Isso aconteceu no Canadá, e não é um fenômeno normal. Só ocorre em certas condições, como ventos fortes durante uma forte chuva. O solo muito molhado fica frágil, e a força do vento movimenta as copas das árvores, transferem o movimento para suas raízes, produzindo esses espetáculos. Às vezes o vento é tão forte que consegue derrubar as árvores. Apresento a vocês o pirossoma, um organismo marinho formado por milhares de zooides. Estes indivíduos são encarregados de impulsionar a colônia através do mar e se alimentam filtrando águas ricas em plânctons. Os pirossomas são bem raros e por isso também são conhecidos como unicórnios do mar. Geralmente apresentam tamanhos entre 13 e 18 metros de comprimento. Essa é a chama negra, e para gerá-la se utiliza etanol, sal e uma lâmpada de vapor de sódio. É que os cristais de sódio, ao arder, geram luz com esse comprimento de onda concreta. Se nos atermos à escala atômica, o que ocorre é que os elétrons que rodeiam o átomo de sódio incrementam sua energia quando esquentam. Ao esfriar, voltam ao seu estado normal e liberam a energia restante em forma de um fóton emitido em comprimentos de onda que nossos olhos percebem como cor laranja. Olha como é feito o ultrassom na maior espécie de tubarão do mundo.
Os tubarões-baleia medem cerca de 12 metros de comprimento e, como costumam nadar a mais de 1.800 metros de profundidade, não se sabe muito sobre o seu comportamento. Por isso, um grupo de biólogos fuzileiros navais mergulharam no mar para estudar seu sistema reprodutivo. Os pesquisadores se equiparam com roupas de neoprene, um sistema de propulsão, um tanque de oxigênio e, claro, uma máquina de ultrassom. O objetivo é investigá-los para ajudar a evitar que sua população diminua ainda mais. Você se atreveria a usar calças como essas? Acredite ou não, estão à venda em uma famosa loja de roupas online e fazem muito sucesso. Ao longo da história, foram lançadas inúmeras modas estranhas, como os face skin, um tipo de touca balaclava que é usada para ir à praia e proteger o rosto dos raios solares. Ou também um sapato com o modelo pronto para ser dobrado e pisado. Tem também as calças invisíveis, calças com sapatos de salto e muito mais. Esses pediatras engoliram cabeças de bonecos de Lego para verificar quanto tempo nosso corpo leva para expulsá-los. A intenção é tranquilizar os pais, porque se tornou comum as crianças pequenas engolirem essas peças. O experimento mostrou que esses pedaços de plástico saem do corpo em uma média de 1 ou 2 dias. E no caso de crianças, geralmente é mais rápido ainda. Os pais devem se preocupar quando a criança engole peças muito grandes ou afiadas. Conheça agora a Cecília, uma espécie de anfíbio cuja mordida é venenosa. Embora essa habilidade seja associada às cobras, elas não são as mais antigas com essa habilidade. Esse título aparentemente pertence a Cecílias. Essas pequenas criaturas sem extremidades possuem glândulas que produzem veneno em todos os seus dentes. E esse não é seu único mecanismo de defesa, pois também excretam um líquido tóxico pela cauda. Esta é a espécie Toxeus magnus, uma aranha asiática que amamenta seus filhotes. É uma característica muito estranha, pois só está presente em mamíferos e não aracnídeos. Essas aranhas não têm zonas mamárias tradicionais. Elas alimentam seus filhotes através de uma pequena abertura no abdômen, por onde secretam um leite que é até 4 vezes mais nutritivo que o das vacas. Este é o Deep Blue, o maior tubarão branco registrado até o momento. Foi identificado pela primeira vez em 1990, mas as primeiras imagens foram tiradas em 2013. O espécime é facilmente reconhecível, pois mede mais de 7 metros de comprimento e seu corpo possui muitas cicatrizes. Estima-se que atualmente ele tenha 50 anos, e é bem provável que ele cresça ainda mais, pois a expectativa de vida da espécie é de 70 anos. Apresento a vocês a vespa assassina de vacas. Seu nome se deve ao fato de seu veneno ser tóxico o suficiente para matar uma vaca. Também é conhecida como formiga veludo, já que a fêmea não apresenta as típicas asas de vespa. Apesar de ser um pequeno inseto, não faz parte da dieta de predadores comuns como aves e lagartos. Isso é porque sua picada é extremamente dolorosa. Este é o Hyperloop, um sistema de transporte que pode percorrer 500 metros em 15 segundos. A empresa encarregada de fabricá-lo desenvolve essa tecnologia há anos e em outubro de 2020 fez seu primeiro teste com tripulantes. Embora o protótipo tenha alcançado uma velocidade incrível de 172 km por hora, ainda está longe do que se espera atingir, que é mais de 1.200 km por hora. Este é o rio Mayantuyacu, um rio fervente na Amazônia peruana. As águas deste lugar ultrapassam os 90 graus Celsius. O curioso é que não se sabe com certeza de onde elas vêm e o porquê dessa temperatura. Mistério. No entanto, a teoria mais provável é que elas vêm de geleiras andinas através de canais subterrâneos em áreas muito profundas. Esta é a maior motocicleta do mundo, a Tower Trikes. Pesa mais de 5.000 quilos. Foi criada pelo americano Jim Heston. Este protótipo pode atingir cerca de 135 km por hora, mas ele espera produzir versões melhores que ultrapassem os 160 km por hora. Como você pode ver, ele parece um caminhão monstro. No entanto, ele atende a todos os requisitos para ser considerado uma moto. Heston planeja fazer mais e vendê-las por $90.000 cada.
O animal com uma das carapaças mais resistentes do mundo é o tatu. Para se ter uma ideia do quão forte ela pode ser, saiba que um desses bichinhos sobreviveu depois que uma pessoa tentou atirar nele e o projétil ricocheteou. Porém, não pode ser considerado à prova de balas. Sua estrutura é simplesmente muito dura, porque é composta de placas ósseas cobertas de queratina. Essa carapaça ajuda muito a protegê-los dos predadores, mas ela não é impenetrável. Alguns se adaptaram a quebrá-la. Essas rodas de queijo fazem parte de um experimento. Alguns pesquisadores suíços querem descobrir se a música pode afetar seu sabor. Para isso, reproduziram playlists com diferentes gêneros musicais. Embora pareça uma ideia maluca, na verdade, sabe-se que as ondas sonoras podem comprimir e expandir líquidos durante uma reação química. Então é possível que a música flua através das fendas do queijo, criando bolhas que podem alterar a composição química. Conheça agora a formiga vampira. O mais curioso é que suas pinças se movem a 320 km por hora. Para que você possa ter uma ideia, ela fecha suas mandíbulas cerca de 5.000 vezes mais rápido do que levamos para piscar os olhos. Essa espécie ganhou esse nome devido às suas grandes mandíbulas, nos quais usa para beber o sangue de suas próprias larvas. Bem, as larvas não morrem por causa disso, mas que é um comportamento bem estranho para uma formiga, isso é. Isso que você está vendo são tirinolas mexicanas, também conhecidas como cactos ambulantes, devido à sua curiosa capacidade de se mover. É nativa da Baía de La Magdalena, em Baja Califórnia Sur, porém sua população diminuiu bastante. A razão pela qual é considerada uma planta ambulante é devido ao seu estranho desenvolvimento. A tirinola cresce paralela ao solo. Isso faz com que seus brotos pareçam avançar, porque a parte de trás morre e a parte nova se alimenta do composto deixado pela planta morta. Se algum azarado caísse num lago de lava, a cena seria bem diferente de como vemos nos filmes, que geralmente mostra as pessoas afundando. Mas na vida real isso não aconteceria, porque as rochas derretidas são mais densas que o nosso corpo, e se alguém tiver o azar de cair num lago de lava, permanecerá na superfície flutuando. Bem, isso implica uma morte terrível e dolorosa. Este vídeo parece fake, mas é completamente real. Aqui podemos ver como funciona um fenômeno físico chamado vórtice de von Karman. Trata-se de um padrão repetitivo de vórtices rodopiantes causado por um processo conhecido como derramamento de vórtice, que é responsável pela separação instável do fluxo de um fluido em torno de corpos contundentes. Aqui podemos ver que à medida que o caminhão se move, desloca o ar, exercendo força suficiente para levantar a caixa, que por sua vez é muito leve. Este edifício funciona à base de algas. Sim, você ouviu bem. Esta curiosa estrutura de 4 andares se encontra na Alemanha e gera combustível para se autoabastecer. Isso é possível graças a 129 painéis repletos de microalgas que transformam energia solar em biomassa, na qual pode se converter em biogás. Essas plantas absorvem o calor e geram sombra. Assim, conseguem manter o interior do edifício fresco, além de isolar o ruído externo. No entanto, construir essa estrutura custou 6,5 milhões de dólares. E então, dificilmente veremos outro edifício como este. Você sabia que é possível ferver água sem que ela esteja quente? Você pode comprovar isso com apenas uma seringa. Não precisa de agulha e também não é uma experiência perigosa. Basta encher o tubo de água de forma que sobre um pequeno espaço vazio. Você deve tampar a ponta da seringa com o dedo para que não entre mais água e nem ar. Para fazer a água ferver, você só precisa puxar o êmbolo da seringa. Isso ocorre devido à mudança de pressão, gerando vapor na água. Você sabia que os pandas são tecnicamente carnívoros? É bem possível que isso nunca tenha passado pela sua cabeça, uma vez que só vemos pandas comendo bambu. Seu DNA os classificam como da família dos ursos, cuja dieta consiste de carne em alguma porcentagem. Mas não é o caso dos pandas. Eles se alimentam unicamente de bambu. Esta peculiaridade se deve a uma adaptação ao seu hábitat nas montanhas da China, onde esta planta é abundante. Embora esses animais ainda tenham intestino carnívoro, sua dieta é totalmente vegana.
A piton reticulada é um dos animais mais perigosos do mundo. A razão disso é seu enorme tamanho e sua capacidade de sufocar as vítimas até a morte. Geralmente, as pitons medem até 4,5 metros de comprimento. Além do mais, tem uma mandíbula poderosa no qual devora suas presas com muita facilidade. É melhor manter distância. Cruzar seu caminho pode ser fatal. Este é o Pontiac Ghost, o primeiro protótipo de carro transparente da história. Foi fabricado em 1939 e introduzido pela General Motors numa exposição de projetos futuristas em Nova York. A lataria do carro permite vê-lo através de toda a carroceria, e apesar desta excentricidade, o veículo era perfeitamente funcional. Foi leiloado em 2011 e foi vendido por $380 mil a um colecionador estadunidense. Você sabia que a forma característica das batatas Pringles esconde um segredo matemático? Em 1970, foi solicitado ao químico responsável Frederick John Bauer uma solução para que essas batatas pudessem ser empilhadas no pote cilíndrico. Então Frederick teve uma brilhante ideia. Ele pensou que se as batatas fossem planas, quebrariam com muita facilidade dentro do pote. Então decidiu que elas fossem feitas em formato de paraboloide hiperbólico, que é amplamente utilizado na arquitetura devido à sua alta resistência a fraturas. Você sabia que originalmente os pneus eram brancos? É porque a borracha natural é dessa cor. No início do século XX, os fabricantes aplicavam substâncias para fortalecer o material, e isso os deixavam ainda mais brancos. Este costume mudou em 1917, quando começaram a utilizar fumaça de carvão para melhorar a durabilidade dos pneus. Essa substância bloqueava os raios ultravioleta e permitia uma melhor aderência à estrada, reduzindo o desgaste do pneu. Então, pouco a pouco, os fabricantes mudaram o acabamento para a cor preta. Esta é a fotografia de uma gota d'água do mar ampliada 25 vezes. Isso que você vê são larvas de caranguejo, ovos de peixes, vermes marinhos, entre outros micro-organismos. Esta imagem foi tirada pelo premiado fotógrafo da National Geographic, David Lichtwager. Foi uma amostra que ele tirou de uma praia do Havaí. Agora você vai pensar 2 vezes antes de engolir água do mar. Você já ouviu falar nas rêmoras? É um peixe com um estranho aparato de sucção localizado em sua cabeça. Ele o utiliza para se aderir em animais marinhos maiores. Fazem isso para não gastar tanta energia no deslocamento e também aproveitam para se alimentar dos restos de comida deixados pelo seu transporte. Geralmente, é possível ver alguns espécimes ligados a tubarões, mas também foram vistos em tartarugas, arraias e até em barcos. No entanto, algumas rêmoras adultas abandonam este comportamento e preferem nadar sozinhas. Esta é a maior casa de boneca do mundo. Tem um impressionante valor de $8,5 milhões. É uma estrutura de 2,7 metros de altura, com 29 quartos e uma coleção de mais de 10 mil peças de arte em miniatura. Tem lustres, painéis vitrais de ouro, pintura a óleo, lareiras e outras excentricidades. Esta casa de boneca é considerada um pequeno museu, porque as peças que se encontram dentro dela foram fabricadas por artesãos de todo o mundo. Você já se perguntou por que o nariz dos cães são tão úmidos? Isso é devido a uma camada de muco que eles secretam para perceber melhor os odores. Sua língua também desempenha um papel. A maioria dos cães lambem os focinhos para provar as substâncias que se aderem a eles. No entanto, não é algo que todas as raças podem fazer, devido à forma de suas cabeças. Por exemplo, se você tem um pug ou um bulldog, vai perceber que seu nariz é mais seco que de outros cães de outras raças. Você sabia que os macacos que vivem em zoológicos preferem o barulho da cidade, mais precisamente do trânsito da cidade? É o que descobriu um estudo realizado na Finlândia. Os pesquisadores instalaram sensores no parque para que os primatas escolhessem os sons que gostariam de escutar. Os sons eram ruídos de trânsito, natureza e chuva caindo, ruído zen e música para dançar. Os ruídos de trânsito foi o ganhador. Sempre que ativavam esta opção, os macacos dormiam e os que permaneciam acordados ficavam quietos. É porque o som dos pneus barulhentos se parece mais familiar para eles. Na natureza, os macacos usam assobios, guinchos e ruídos agudos para se manterem em contato.
Você sabia que algumas aranhas possuem pequenos sapos de estimação? Este comportamento inesperado é devido a uma questão de sobrevivência. As tarântulas são perfeitamente capazes de matar e comer esses anfíbios, mas elas não fazem isso com a espécie de sapo boca estreita. Primeiro, porque sua pele tem um gosto muito desagradável devido às suas toxinas. E segundo, porque essa espécie a ajuda a proteger seus filhotes de pequenos insetos, como as formigas. Por outro lado, o sapo não se afasta da tarântula. Ele aproveita a proteção oferecida. Essas árvores foram praticamente destruídas por pássaros, e especificamente por exemplares de cacatuas negras, um gênero de aves que só habita na Austrália. Elas se alimentam de larvas que podem facilmente encontrar dentro dos troncos de pinheiros e eucaliptos. Então, não hesitam em destroçar as árvores usando seu forte bico. Por esta razão, são consideradas como pragas em algumas regiões. No entanto, também podem comer frutas, sementes e nozes. Então, as chances de acabar com as florestas da região são bem baixas. Você sabia que as células são capazes de resolver labirintos muito melhor do que os humanos? São muito eficientes em encontrar saídas. Esses micro-organismos vivem dentro de nossos vasos e estão acostumados a navegar em cada estrutura do corpo humano. Isso só é possível graças à quimiotaxia, um sistema de sinal químico que as ajuda a prever o caminho correto. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando o seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando o seu comentário. Até a próxima!